no livro de Romanos, capítulo de número 1, versículo de número 14. Vamos ler a palavra em honra a Jesus Cristo. Diz assim a palavra do Senhor, na carta aos Romanos, escrita por apóstolo Paulo, capítulo de número 1, versículo de número 14. Diz assim a palavra do Senhor, por meio da vida do apóstolo Paulo. Tenho uma dívida para com os gregos civilizados e para com as pessoas não civilizadas, para com pessoas inteligentes e as sem estudo. Portanto, estou desejoso de anunciar o Evangelho, as boas novas, também a vocês que vivem em Roma. Porque não estou envergonhado do Evangelho, das boas novas, porque elas são o meio poderoso pelo qual Deus leva a salvação a todo que mantém a confiança, especialmente para o judeu, mas também para o gentio. Hoje vamos falar sobre dívidas, meus irmãos. Dívidas de todo tipo. Financeira, espiritual, de todo tipo. Aqui o apóstolo Paulo, ele confessa que tem uma dívida. Como cristão, ele tem uma dívida para com pessoas com estudo, pessoas sem estudo, grego, bárbaro, civilizado, não civilizado, estrangeiro, judeu. Ele tem uma dívida com todos e ele está explicando porque ele tem essa dívida. Ele está desejoso de anunciar o evangelho também aos romanos. Muito bem, muito bem. Aqui Paulo está falando de uma dívida espiritual que todos nós temos como cristãos, que é a dívida que devemos cumpri-la para não ser achado em falta. Paulo aqui não fala de dízimo, nem de oferta, nada de dinheiro. Ele fala aqui de uma dívida que todo mundo, todo cristão ele tem, e todo cristão ele tem forças para cumprir, que é a pregação do evangelho. Sabemos que há muitas pessoas, todas as pessoas precisam do evangelho. E nós, como cristãos semelhantes a Paulo, temos essa dívida com todos, para com pessoas com estudo, pessoas sem estudo, pessoa grega, pessoa brasileira, todos os tipos de pessoas. Necessitamos cumprir a nossa dívida. E por mais que a gente pregue, por mais que a gente anuncie, por mais que a gente dê um testemunho, a gente sempre vai estar em dívida. Ainda que o mundo todo se convertesse, a gente continuaria em dívida, porque ainda que uma pessoa se converta, precisamos pregar o evangelho da mesma maneira. Isso é uma dívida que nós temos e que todos temos. Fica ciente de que Paulo e todos nós que somos cristãos verdadeiros, se você é cristão verdadeiro, você está em dívida com Deus sempre. Temos o dever de cumprir essa dívida, embora a gente não cumpra nunca. Porém, a gente deve lutar para pagar esse débito, que é um débito espiritual. Não que a gente possa comprar ou vender, porém a gente deve pregar o evangelho. Paulo usa aqui uma linguagem, um exemplo, né? Não é um débito de dinheiro, nem de banco, mas é uma obrigação que temos para pregar o evangelho, amém? Muito bem. Sabendo que Paulo é um homem endividado, nessa mesma carta ele vai falar não agora da dívida honrosa, que é uma honra ter essa dívida, ter que pregar o evangelho, ter a oportunidade de pregar o evangelho, é um privilégio. Isso é uma dívida que ninguém se envergonha, muito pelo contrário. Paulo anuncia que ele tem essa dívida, e confessa isso. Sabendo que Paulo é um homem endividado, vamos ler a palavra do Senhor Jesus Cristo, também no livro de Romanos, agora no versículo de número no capítulo de número 13, versículo de número 5 em diante. Fala que agora está falando das dívidas desonrosas, que são as dívidas de homem para com homem, de dinheiro. E veja o que diz o apóstolo Paulo por meio do inspirado pelo Espírito Santo. Livro de Romanos, capítulo de número
13, versículo de número 5. Outra razão para obedecer, além do temor da punição, é a questão é a questão da consciência. Isso é também motivo pelo qual vocês pagam imposto, pois as autoridades são servidores públicos e sempre cumprem suas responsabilidades. Paguem o que se deve a todos. Se você deve ao coletor de impostos, pague o imposto. Se você deve ao fisco, pague a dívida. Se você deve respeito a alguém, respeite. Se você deve honra a alguém, honre. Não deva nada a ninguém, a não ser o amor recíproco, pois quem ama o ser humano cumpriu a lei do Senhor. Paulo aqui ele dá um mandamento bem claro, que é muito complicado pregar, estando falando aqui da nação brasileira, né? Nós como brasileiros. Se você deve alguma coisa a alguém, pague. Não deva nada a ninguém. Seja imposto, seja um credor, seja respeito. Não deva nada a ninguém, exceto o amor. Minhas irmãs, não dever é uma ordem, é um mandamento bíblico. E vocês vão se dar conta nesse ponto, nesse ponto da história, nesse momento agora, vocês vão se dar conta de que nem sempre, por mais que a gente tente, a gente pode cumprir os mandamentos da Bíblia. Todos. Talvez você possa ser a pessoa que não fala palavrão, que não pensa nada de errado. Mas se você tem uma dívida, você quebrou aqui um mandamento. Parece uma coisa sem importância, mas não dever é uma ordem. Não devam nada a ninguém, exceto o amor recíproco. Pois muito bem. Dever a alguém é quebrar esse mandamento de Deus. E uma quebra de mandamento, ela tem consequências. Essa palavra aqui, ela não é para pessoas que por alguma emergência ou algum acidente se endividaram. Para uma pessoa que ficou doente, teve que comprar remédio. Para uma pessoa que sofreu um acidente, teve que pagar o tratamento. Não é sobre isso que eu estou falando. Estou falando sobre dívidas desnecessárias e inconsequentes. É interessante como Paulo ele fala no primeiro capítulo dessa carta que ele é um homem endividado. E agora ele quer dar uma lição, ele quer transmitir um ensinamento que as pessoas não sejam endividadas. Mas pelo contrário, ele não está dizendo que a pessoa não deve ser endividada. Ele está dizendo que a pessoa não deve ser endividada na parte financeira, na parte do respeito, mas que a única dívida que ela deve ter na consciência dela é o amor. Em outras palavras, o evangelho. Citado aqui no capítulo 1 que a gente leu, que Paulo tinha uma dívida de pregar o evangelho. Na verdade, ele tinha uma dívida de amor. Porque o evangelho é amor. Pois muito bem. Paulo ele diz que a pessoa, o crente, ele só deve dever o amor, que no caso é o evangelho. Não é carinho nem abraço. Vamos ter a consciência aqui. E ele deixou uma ordem bem clara: pague o que se deve a todos. Não, ele fala assim: não devam nada a ninguém. Mas se por acaso você deve, pague o que deve a todos. Eu, para fazer essa pregação, eu não me contentei e tive que fazer umas pesquisas no IBGE, no SPC e no Serasa. Porque eu sei que a nossa nação é muito endividada. Vamos ver aqui alguns dados do IBGE, do Serasa e do SPC. Eu fiz uma pesquisa agora, há poucos minutos atrás, no Serasa. E em março desse ano, mês passado, ontem, o SPC fez o Serasa fez uma pesquisa dizendo que em cada 10 brasileiros, 3 estão com nome sujo. De cada 10 brasileiros que você vê,
3 deles vão estar com o nome sujo. Isso representa cerca de 30%, 31% da população brasileira com o nome sujo. O SPC ele fez uma pesquisa no ano de 2017 dizendo que 40% das pessoas casadas, 4 em cada 10 pessoas casadas, brigam por causa de dinheiro. Vou repetir novamente. Estamos aqui falando de dívidas. Acabamos de ler no livro de Coríntios, no capítulo número 6, Paulo falando: não devam nada a ninguém. Pague o que deve, imposto, dinheiro, aos credores, aos coletores de imposto, pague tudo o que você deve. Agora, vemos aqui, minhas irmãs, eu trouxe aqui para vocês uma pesquisa do Serasa, que 3 em cada 10 brasileiros têm o nome sujo. E 4 em cada 10 pessoas casadas, elas brigam por causa de dinheiro. Hoje eu não venho dar um golpe nas pessoas endividadas, mas eu venho alertar para um perigo muito maior. Porque uma dívida ela tem consequências espirituais. Eu não estou aqui para dizer somente o básico, o simples, que é pague suas dívidas e pronto. Porque isso aqui todo mundo sabe, todos somos adultos, né? Pelo menos as irmãs são, eu não. Porém, minhas irmãs, sabendo desses dados, que de cada 4 pessoas casadas, 4 brigam por dinheiro no Brasil, e de cada 3 pessoas que você vê solteira ou casada estão com nome sujos. De cada 10, 3 estão com nome sujo. De cada 10, 4 brigam por dinheiro sendo casadas. Brigam com seus cônjuges por dinheiro. Fiz uma pesquisa novamente. Porque eu não estava só preocupado em dizer não faça dívidas, porque isso todo mundo sabe, ninguém é criança aqui. Pelo menos eu espero que não. Porém, o grande problema aqui é que isso tem consequências espirituais. Eu não vou ler ainda, não vou ler na Bíblia. Porém, eu queria fazer uma análise aqui do nosso dia a dia, do nosso país, do que a gente pode ver com os olhos carnais. Eu entrei no site do IBGE e fui na aba de pesquisa. Fui lá no ano de 2011 ver o número de divorciados. Em 2011, o número de divórcios registrados no Brasil foi de 347 mil divórcios. E no ano de 2021, 10 anos depois, o número de divorciados subiu 386 mil pessoas cerca. E o número só vem aumentando ao longo dos anos. E uma das principais causas entre as 10 estava questões financeiras. Motivos de divórcios, questão financeira, uma das principais. E aí que entramos no... De cada 10 casados, 4 brigam por dinheiro. E lá tinha vários motivos. Cônjuge que gasta sem em secreto, depois o outro descobre. Cônjuge que extrapola o limite do cartão. Cônjuge que compra coisas que não está de acordo, não está combinado com o seu parceiro. Pois muito bem. Veja aqui que a dívida ela tem a consequência espiritual na vida das pessoas de ter a possibilidade de acabar com um casamento, com uma família. De ter uma consequência catastrófica. Porque Deus não se agrada das dívidas, tampouco se agrada do divórcio. E a pessoa entra numa questão de dívida, só vai se afundando cada vez mais.
e depois vem culpar o inimigo. Vamos continuar lendo a carta aos Coríntios, no capítulo de número 13, versículo de número 9. Número 8, versículo de número 8. Coríntios 13, versículo de número 8. Não deva nada a ninguém, a não ser o amor recíproco, pois quem ama o ser humano cumpriu a lei do Senhor. Pois os mandamentos não cometa adultério, não mate, não roube, não cobice e muitos outros estão resumidos nesta única regra: ame seu próximo como a si mesmo. O amor não prejudica o próximo, portanto o amor é a plenitude da lei do Senhor. Minhas irmãs, Paulo, ele está falando de dívidas, mas parece que ele muda o assunto. Está falando aqui da lei do Senhor agora, das leis, dos mandamentos. Mas ele não trocou de assunto. Ele diz uma coisa bem interessante no versículo 10: o amor não prejudica o próximo, portanto, o amor é a plenitude da lei. Uma pessoa que deve, lembrando que essa pregação não é para pessoas que se endividaram por um acidente, mas sabia que isso iria acontecer. Uma pessoa que deve, ela prejudica ela e a si mesma. Vamos falar primeiro dos perigos não espirituais. Essa pessoa ela deixou no prejuízo o próximo, ela vai perder a paz. Se for um casamento, ela vai tirar a paz do seu cônjuge. O estresse vai ser muito grande. E isso pode afetar até a criação dos seus filhos. Uma criança, ela não deve ter a consciência de que o seu lar está em risco por dívidas. Natural de uma criança é desejar coisas, é querer descobrir coisas. Mas tem crianças que desenvolvem medo, desenvolvem ansiedade de comprar um brinquedo, de comprar um sorvete, porque tem medo de endividar o pai e a mãe de tanto de briga que vê. Isso é uma irresponsabilidade dos pais. Isso não deve acontecer. Mas falando de todo o prejuízo que causa para o casamento, para a pessoa, para seu lar, para seus filhos e para o próximo que está no prejuízo, que está querendo o seu dinheiro, que é seu dinheiro por direito, a gente está aqui entrando um pouco mais profundo, entendendo como é que isso aqui interfere na vida espiritual, porque a Bíblia não está aqui para falar somente da sua vida normal, mas também, principalmente, especialmente da sua vida espiritual. Lembra da lei de Moisés, quando o Senhor falou assim: quando você entra num campo para colher, não pegue nada além da sua capacidade. Se você encheu a sua cesta e saiu do seu campo e sobrou coisas lá para você pegar, frutos lá, não pegue. Passou de sua capacidade. O Senhor estava ensinando a Israel que não deveria colocar os olhos naquilo que está além da sua capacidade. Então tenha uma consciência aqui. Você não é mais criança. Eu estou deixando de ser. E a gente precisa entender quais são os nossos limites, qual é a nossa capacidade. Porque eu, Tiago, não posso ir agora numa loja e comprar um instrumento mais caro que eu quero. Eu quero, mas eu não posso. Porque Deus falou que eu não posso ir num campo. E ainda que lá esteja cheio de fruto, eu não posso pegar além da minha capacidade. Eu posso entrar na loja e lá pode estar cheio de coisas. Eu não posso pegar além da minha capacidade. Não posso ir no campo e recolher frutas além do que eu consigo carregar. E o meu bolso é pequeno. Lembra de Abraão quando foi para a batalha, resgatou o seu sobrinho Ló? E resgatou um monte de gente também que morava no mesmo reino de Ló. O rei queria dar para Abraão uma recompensa. Abraão falou:
Não, eu não quero. Dá somente o que eu gastei aqui com os meus soldados, mas eu não quero nada. Quando Abraão foi comprar um campo em Macpela para enterrar sua esposa Sara, os homens queriam dar de mão beijada o campo, a caverna, o sepulcro. Abraão falou: Eu não vou aceitar nenhuma correia de sandália de vocês. Olha o exemplo que a Bíblia dá de como homens e mulheres de Deus se comportam diante de emprestar, diante de endividar, diante de pegar emprestado. Homens de Deus não aceitavam com facilidade empréstimos. Homens de Deus não aceitavam de mão beijada algo emprestado ou algo dado. Homens de Deus não andavam fazendo dívidas como bem queria. Mas alguém pode pensar assim, mas Tiago, eu preciso ajudar alguém, eu preciso fazer uma necessidade, preciso suprir uma necessidade. Mas entenda bem, se aparecer uma necessidade na minha vida, na vida de um familiar, na vida de um amigo, não sei, alguém que eu quero ajudar, e eu sei que eu não posso, eu sei que eu vou afundar a minha vida, eu sei que eu vou acabar com o meu lar, vai acabar eu e a pessoa precisando de ajuda. Não é assim que as 10 virgens fizeram? 5 estavam precisando de ajuda, estavam precisando de ajuda. Mas as outras 5 que tinham azeite guardado, falaram, a gente não vai poder ajudar. Se a gente ajudar vocês, a gente se afunda também, a gente vai morrer, todo mundo. Se eu ajudar você, virgem louca, eu que guardei o meu azeite, vou ficar sem, eu vou me afundar. Então, por muitas vezes, a gente é tentado a fazer uma dívida, a se afundar, por família, por filhos. É assim, eu não estou falando de criança pequena, não estou falando de filho pequeno, porque filho pequeno está debaixo do nosso teto, está debaixo da nossa tutela, e a gente deve deixar de comer para dar para eles. Porém, estou falando de pessoas com filhos grandes demais. Filhos que não deixaram pai e mãe para se casar, ou pais que se casaram e não deixaram família, em cumprimento ao mandamento da Bíblia. Tenho pessoas na minha família que sofrem, 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 porque não deixaram pai e mãe. E vivem uma vida miserável, porque as suas mulheres não deixaram pai e mãe, e porque eles mesmos muitas vezes não querem deixar pai e mãe. Isso traz sofrimento para os pais, traz sofrimento para as pessoas que não deixam pai e mãe, não deixam família para se casar. Quantas e quantas vezes eu vi aqui em casa pessoas endividadas por causa da família, pessoas comprando do bom e do melhor para dar para a família, necessidade de família lá distante. Enquanto isso, a gente aqui vinha se acabando, se acabando, se acabando. Nós temos que ser virgens sensatas. Ser virgem sensata não é só ter um testemunho de crente, mas é agir como crente. Precisamos ter prioridades em nossas vidas. Tudo bem, eu sei que a minha avó, lá em outro estado, está numa situação mais humilde que a minha. Porém, se eu tirar daqui e der para lá, vai faltar aqui e lá. E a minha prioridade são os meus filhos. Não que eu tenha, mas em outras palavras, as prioridades aqui são quem está mais próximo de mim, o meu pai. Analise os exemplos da Bíblia. Veja como são as coisas. Versículo de número 11. Romanos, capítulo de número 14, versículo de número 11. Além de tudo isso, além de tudo isso, além de tudo isso, vocês sabem em que ponto da história estamos. Por isso, já é tempo de vocês serem despertados do sono, pois a salvação está mais próxima do que
quando começamos a confiar, a crer. A noite está acabando e o dia já chega. Deixemos de lado todos os atos das trevas e armemo-nos com as armas da luz. Paulo está fazendo um alerta nesse mesmo assunto das dívidas. Além de tudo isso que eu já falei, Romanos, vocês sabem em que ponto da história estamos. Vocês sabem que já não é tempo mais de fazer dívida. Vocês sabem que já não é tempo mais de se preocupar com o último celular, com carro, com casa, com fazer mimo para filho ou fazer mimo para quem quer que seja. Você sabe em qual tempo estamos. Não estamos em tempos mais de fazer essas coisas. Está na hora de vocês serem despertados do sono, pois a salvação está muito próxima do que quando vocês começaram a crer. A noite está acabando e o dia já chega. Deixemos de lado os atos das trevas, essa irresponsabilidade, essa falta de planejamento financeiro, esse cochear dos pensamentos, essa, essa atitude que tira a paz, essa atitude de se endividar, de tirar a paz, de ter o nome sujo, de quebrar o mandamento de Deus, de manchar o testemunho do Evangelho, de ser mal visto por todos, estragando assim o testemunho que Deus nos dá. A noite está acabando e o dia já chega. Deixemos de lado os atos das trevas e armemos-nos com as armas da luz. Paulo, como é que eu vou me armar com as armas da luz? Próximo versículo de número 13. Romanos capítulo 13, versículo 13. Vivamos de forma adequada como as pessoas fazem durante o dia, não em festas, em bebedeiras, nem participando de imoralidade sexual e outros excessos, discutindo e sendo ciumentos. Primeira coisa, vivamos de forma adequada como pessoas fazem durante o dia. Vamos viver de forma adequada, de forma planejada, de forma a conhecer os limites do nosso bolso e da nossa família. Porque, sinceramente, meus irmãos, eu não sei se vocês tiveram a experiência, mas ver uma família endividada não é qualquer pessoa que tem estrutura, não. Especialmente para o pai de casa, não é fácil. Para um homem, meus irmãos, eu não sei como é para a mulher, porque eu não entendo. Mas para um homem, pelo que eu sei, pelo que eu sou e pelo que eu já conversei com outros homens, a pior coisa é uma vida endividada. É saber que a sua família está com dívidas, é saber que alguém na sua casa está com o nome sujo. Isso tira a paz das pessoas. E quando uma pessoa está sem paz, ela fica estressada. E quando ela fica estressada, ela toma atitudes que não são convenientes. Ela não pensa direito. E nisso vem discussão. E nisso abre brecha para tantos outros pecados. Vivamos de forma adequada, como as pessoas fazem durante o dia, não em festas, em bebedeiras, nem participando de imoralidade sexual e outros excessos, discutindo e sendo ciumentos. Aqui Paulo cita vários pecados, mas eu gostaria de me focar em excessos. Vivamos de forma adequada, como as pessoas fazem durante o dia, não em festas e bebedeiras, nem participando de imoralidade sexual e outros excessos. Uma Um dos pecados que Paulo cita aqui são os excessos. A pessoa pode pensar que, vícios, né? As dívidas também são excessos. Todo tipo de dívida é excesso. Porque a dívida,
Ela é quando você ultrapassa, quando você fica excessivamente gastão. Você gasta além da sua capacidade, você consome em excesso, você comprou em excesso. Isso é pecado. Não vivamos em excesso. Eu, Tiago, ganho R$ 100 por mês, compro uma coisa de 150. Excessivamente, gastão excessivamente. Passei, cometi o excesso. Quando você passar a ver as dívidas como um pecado, você vai se valorizar mais. Você vai valorizar o seu salário. E você vai ser um pouco mais consciente com as coisas. O grande problema, minhas irmãs, é que a nossa geração, e a geração passada também, não foi ensinada a valorizar as coisas. Uma criança ganha, simplesmente ganha um brinquedo e pronto. Ela acha que o brinquedo veio do bolso do pai, saiu de dentro da sacola. Mas não é bem assim. Precisamos ensinar as nossas crianças que para ela ter um brinquedo na mão é um processo duro. São trabalhos, são salários, são impostos. Não estou falando de traumatizar a criança para deixar ela com medo de comprar, porém que ela valorize. Lembro que quando eu era pequeno, todo final de ano ou todo aniversário que eu completava, você tinha um presente, só que para chegar nesse ponto, a gente via juntando desde o começo do ano ou desde o ano passado. Então, todo presente que eu ganhava, todos os carrinhos, brinquedos, bola, tudo, eu tinha muito ciúme, eu era muito cuidadoso, eu não deixava que nenhum outro tocasse, porque eu sabia que se quebrasse, um ano de espera de juntar moedinha em moedinha foi pro lixo. Eu ficava com muita raiva quando alguém quebrava. Fui ensinado a valorizar minhas coisas. Por isso eu tinha brinquedos que eu guardei por 10 anos, que eu guardei por 11 anos. Da mesma forma quando eu ganhei praticamente. Ensine as suas crianças, ensine os seus filhos, seja ele grande ou pequeno, ensine a valorizar as coisas. Porque se ele achar que o pai chegou em casa com a sacola, a mãe chegou com a sacola em casa, trouxe um brinquedo, veio um brinquedo. Ela não sabe o processo daquilo. Quando você desconhece o processo, você não valoriza o resultado. Isso acontece também com cônjuges. Quando a criança ela é ensinada, ela cresce no mesmo caminho que foi ensinada. Quando cresce, gasta, 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 não valoriza o que tem. Gostaria que todas as pessoas casadas que brigam assim por causa de dinheiro, uma visitasse o trabalho da outra, para valorizar. São dores, são lágrimas. É difícil. Mas que propriedade, que moral eu tenho para estar falando isso, né? 18 anos, nunca tive uma carteira assinada. Sou uma criança também. Porém, eu estou falando a palavra de Deus. Se eu estivesse falando da minha palavra, eu não poderia ensinar nada de bom para você. Porque eu só tenho propriedade para falar do que é mal. Eu só fiz coisa má na minha vida. Embora ela seja tão curta, né? Sou tão novo. Se eu estivesse aqui falando por mim mesmo, eu não ensinaria nada de bom para você, porque eu não tenho propriedade para falar de coisas de adulto. Eu estou falando o que Deus quer. E Deus quer que você tenha consciência do que está acontecendo ao seu redor. Versículo de número 14. Capítulo de número 13. Romanos. Em vez disso, revistam-se do Senhor Jesus, o Messias, e não desperdicem o tempo para pensar sobre como agradar aos desejos pecaminosos da velha natureza.
Não perca tempo pensando na bolsa, não perca tempo pensando no calçado, não perca tempo pensando em como agradar os desejos de alguém ou os seus. Em vez disso, vai ser vestido do Senhor Jesus Cristo. Não fica pensando em gastar mais do que deve. Vou finalizar a pregação rapidamente. Vou ler aqui com vocês o livro de 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4, versículo de número 11. Além disso, Paulo falando, além disso, procurem viver de modo tranquilo, cuidem dos próprios afazeres e sustentem-se pelo próprio esforço, como lhe dissemos. Dessa forma, sua vida obterá o respeito dos de fora e não dependerão de ninguém. Tessalonicenses, além disso, procurem viver de modo tranquilo, sem fazer dívidas, sem dever nada a ninguém, sem estar deitando debaixo de discussão, levantando debaixo de guerra. Faz o possível para viver de modo tranquilo. Procurem viver de modo tranquilo. Procurem. Cuidem dos próprios afazeres e sustentem-se pelo próprio esforço. Quando uma pessoa se casa, o que é que diz a Bíblia? Deixará o homem, seus pais, se unirá à sua esposa e se tornará um só com ela. Estou falando dessa parte dos casados justamente porque o dado mais alarmante de endividados é com os casados. Não sei se as irmãs conhecem alguns, mas eu estou fazendo essa pregação para que fique um ensinamento para quem é casado, para quem não é, de igual maneira. Se sustentar pelo próprio esforço é um mandamento bíblico. Eu sei que por muitas vezes vemos amigos, irmãos, filhos, filhas, avós, netos, todos eles sofrendo algum tipo de necessidade. Não vou falar avós porque geralmente são pessoas de mais idade, necessitam realmente serem sustentados. Porém, eu vou falar aqui de filhos, mães, pais. Sustentar-se depois que você é casado, a Bíblia deixa bem claro, especialmente para o casado ou para o adulto, que se sustentar pelo próprio esforço, pelo próprio trabalho, com medo do próprio suor, é um mandamento. A minha mãe, ela teve um filho que ele não queria se sustentar pelo próprio esforço. Na verdade, não era filho dela, era mais de consideração, era meu tio. E ele não queria se sustentar pelo próprio esforço. Ela orou a Deus. Só que fica claro que muitas vezes Deus não vai fazer nada. Que Deus colocou a autoridade na sua mão. Que Deus colocou você numa posição na sua casa, na sua vida, na sua família, em que você tem autoridade como mãe, tem autoridade como uma pessoa mais velha, tem autoridade como dentro de casa. Então, se ela tivesse orando, 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 e ele não queria se sustentar pelo próprio esforço, queria viver do esforço dos outros, ele estaria se sustentando do esforço dos outros até hoje. Eu sei que a gente tem apego a tio, a filho principalmente, mas quem casou está assumindo espiritualmente, diante da Bíblia, diante de Deus, diante de todo mundo, que é dono do próprio nariz. Então, quem casou, se não tem estrutura para isso, separa. Mas não fique vivendo dos frutos dos outros. E não aceite que nenhuma pessoa casada viva do seu fruto. Se é filho, quer viver debaixo do teto, muito bem, do meu teto, muito bem. Mas se está casando,
Não deve somente ter a parte boa do casamento, o prazer um com o outro. Deve ter as obrigações também, o trabalho. Cadê a família, a estrutura aqui? São coisas assim, minhas irmãs, que destroem famílias. Eu não estou falando isso não é porque eu tenho nada a ver com a vida de ninguém, é porque eu estou preocupado com a vida espiritual da família brasileira. Batemos recorde novamente de divórcios. E as causas são causas tanta bobagem que podia ser discutida, falada, conversada. Vamos ler para acabar aqui a palavra do Senhor no livro de 2 Tessalonicenses, capítulo de número 3, versículo de número 10. Assim diz o Senhor na sua palavra. Pois mesmo quando ainda estávamos aí, nós lhe demos a seguinte ordem: se alguém não quiser trabalhar, também não deve comer. Ouvimos que alguns de vocês estão vivendo de forma ociosa, desocupada, não trabalham, apenas se intrometem na vida alheia. Ordenamos a tais pessoas em união com Jesus Cristo, advertimos que tomem juízo, trabalhem e sustentem a si mesmos. E vocês, irmãos, que fazem o que é bom, não relaxem. Além do mais, se alguém não obedece ao que dizemos nesta carta, tomem nota dele e não tenha nada em comum com ele, para que se envergonhe. Contudo, não considerem inimigo. Ao contrário, confrontem-no como a um irmão e tentem ajudá-lo a mudar. Pois muito bem. Para finalizar aqui, meus irmãos, a pregação, a falta de consciência dos brasileiros, eu falo isso como a respeito do dinheiro é tão grande que o filho acha que só porque é filho do pai e da mãe deve ser sustentado pelo pai e pela mãe. A mãe e o pai, geralmente a mãe, mas o pai também, acha que só porque tem um filho deve sustentar o filho. E não é assim. Primeiro tome juízo, como diz a Bíblia. Por favor, entenda que cada pessoa na Bíblia deve se sustentar de maneira própria. E se você estiver ajudando uma pessoa a viver de maneira que ela não coma do fruto do seu trabalho, eu garanto para você que você está sendo fonte de maldição. Quer que eu prove isso na Bíblia? Livro de Salmos, capítulo de número 28, versículo de número 1 em diante. Canção da subida. Feliz aquele que teme o Senhor, que vive por seus caminhos. Você comerá o que suas mãos tiverem produzido. Será feliz e próspero. Sua esposa será como uma videira frutífera na parte interna de sua casa. Seus filhos ao redor da mesa serão como brotos de oliveira. Este é o tipo de bênção que repousará sobre aquele que teme o Senhor. Qual é o tipo de bênção que repousará sobre aquele que teme o Senhor? Você comerá o que suas mãos tiverem produzido. Então, quando você ajuda alguém, compra um carro, compra uma casa e faz feira para a pessoa e ajuda e compra remédio para a pessoa e faz tudo isso, você está tirando essa bênção aqui da mão dela. Porque ela não está mais vivendo pelo próprio fruto. Você está sendo uma fonte de maldição. Meus parabéns a todos os que fazem isso. Não faço isso para deixar ninguém envergonhado, mas para dizer: levante-se, não é tempo mais de ficar perdendo a sua saúde por causa de bebês que têm o triplo da minha idade, ou por causa de dívidas que só vão acabar com sua vida. Lembrando sempre que essa pregação aqui não é para aquelas dívidas
que de repente alguém foi para o hospital e tem que pagar a conta. Não é sobre uma dívida de que alguém quebrou a perna e tem que pagar o tratamento. Isso aí são dívidas que a gente não pode evitar. Eu estou falando de dívidas que podem ser evitadas, de dívidas que com sabedoria você pode evitar. Eu estou falando de emergências. Não confunda as coisas. Amém? Tenha consciência de que isso gera dívidas desnecessárias, geram brigas, contendas e cargas espirituais. Não estou falando de cargas, mas de consequências, essa é a palavra correta, consequências espirituais. A carga que gera em você é emocional e no seu estresse mental vai ser muito grande. Como saber se a minha dívida foi desnecessária ou não? Veja os frutos dela. Ela tem ajudado você a se acalmar ou ela tem gerado confusão dentro da sua casa? Vamos dar um exemplo aqui. Tiago infarta, vai para o hospital. A minha mãe, ela faz uma dívida, mas tudo bem, eu saio recuperado de lá. Essa dívida ajudou ela a se acalmar, a acalmar a família, a deixar todo mundo em paz, ou o contrário? Todo mundo iria ficar feliz. Assim eu espero, né? Eu tenho certeza que sim. Agora vamos dizer assim que Tiago quer um celular novo. Do nada o Tiago quer um celular novo. Tiago cismou que quer um celular novo. Tiago quer um carro. Minha mãe vai lá, faz uma dívida, compra um carro para mim. Meu pai já não concorda. Meus irmãos já ficam com raiva, porque a minha mãe fez algo que foi diferente para mim, que ela não faz para ninguém. Acabou com a vida financeira dela para fazer um mimo meu. Briga com meu pai, briga com meus irmãos. Essa dívida, ela gerou o quê? Contenda, ela gerou o quê? Ela gerou contenda. Ela não gerou paz, ela não gerou frutos de justiça. Analisa os frutos da tua dívida. Se você tem, né? Se você não tem, glória a Deus por isso. E se alguém aqui tem alguma dívida que por acaso fez sem poder evitar, saiba que o Senhor é dono da prata e do ouro. Se aconteceu alguma emergência, você não podia evitar, não se preocupe, Deus não dá carga que nós não podemos suportar. A preocupação aqui na pregação não é a carga que veio sobre você e você não está preparado. A preocupação aqui é pessoas que levam cargas sem a menor necessidade. Amém? Deus nos abençoe e nos conceda a paz nessa noite, dando graças ao Senhor Jesus Cristo por sua palavra. Não quero me intrometer na vida de ninguém, não devo nada a ninguém, e ninguém deve nada a mim. Graças a Deus, ninguém deve nada aqui, né? Graças a Deus. Que ninguém se ofenda se por acaso alguém aqui se ofendeu. Sei que é um assunto polêmico, até porque é muito fácil a gente achar um momento ou outro em que nos endividamos. Porém, a preocupação aqui da pregação, veja que toda ela é baseada em dívidas desnecessárias. Não as dívidas que você não pode, não tem como evitar. As dívidas que são desnecessárias, dívidas que são feitas por falta de sabedoria.